Fala, investidor, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o IPCA. O que é o IPCA, para que ele serve, o que é inflação, né? Por que o Banco Central ele acompanha tanto o IPCA, o que faz a inflação de um país aumentar. Eu quero falar sobre todas essas coisas nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender muito nesse vídeo, porque é uma das coisas mais importantes. Se você quer entender como a economia de um país funciona, você precisa entender sobre a inflação. E no caso, o IPCA é o principal índice, né, da inflação, é o índice oficial da inflação no Brasil, no caso, né? Então, é muito importante que você saiba a respeito desse assunto. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para você, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, para a gente crescer, alcançar cada vez mais pessoas. Eu aprendo muito fazendo esses vídeos e eu tenho certeza que você que está aí também vai aprender bastante. E vamos direto para o vídeo. Tá, o que é o IPCA? O IPCA é uma sigla que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é o principal indicador oficial da inflação no Brasil e ele é calculado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o que é o IPCA? O IPCA ele é um indicador que mede a inflação do país, né, do Brasil. Para que ele serve? Né? Para que ele serve? O IPCA ele mostra quanto o preço de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras estão aumentando ou diminuindo ao longo do tempo, né? Então, o que o IPCA mostra basicamente é o quanto que os preços, né, dos produtos que você que está aí me assistindo consome, seja, sabe, os produtos que você vai lá e compra no mercado, ele mostra o quanto que esses preços estão diminuindo ou estão aumentando, certo? Beleza, entendemos para que serve o IPCA. É importante que a gente saiba o que é inflação. Vamos entender isso. O que é inflação? Quando a gente fala sobre inflação, o que a gente está falando? Inflação, imagina comigo que você quer comprar esses produtos que eu vou falar agora. Arroz, feijão, carne, plano odontológico, você quer internet, energia elétrica, todas essas coisas, né? Gasolina. Imagine que você quer comprar todos esses produtos. E esses produtos, né, esses bens e serviços, esses produtos e serviços, né, eles custam R$1.000. Vamos pensar comigo, né, nesse exemplo hipotético, que eles custam R$1.000. Imagine que daqui a um ano, esses mesmos produtos, exatamente esses mesmos produtos e serviços, eles passam a custar R$1.070. O que isso significa? Significa que houve uma inflação de 7%. E o que essa inflação de 7% mostra para nós? Mostra que houve uma perda do seu poder de compra. Ou seja, os preços aumentaram, mas o teu dinheiro não aumentou de valor. Então, inflação é exatamente isso. A inflação é a perda do poder de compra, certo? Por exemplo, os mesmos produtos que você está comprando hoje por R$1.000, daqui a um ano eles estão, por exemplo, 7% mais caro. E com esses mesmos produtos que você compra hoje por R$1.000, daqui a um ano você não consegue comprar eles pelos mesmos R$1.000, certo? Ou seja, houve uma inflação. Nesse exemplo que eu te falei, houve uma inflação de 7%. Ou seja, o teu dinheiro perdeu 7% do valor dele. Então, inflação, basicamente isso. É a perca do poder de compra da população. Então, beleza, a gente entendeu o que é inflação. Agora vamos entender como que o IPCA, né, que é esse índice oficial da inflação do Brasil, como que o IPCA ele é calculado? É feito da seguinte forma. O IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele visita diversos estabelecimentos no Brasil. E o que ele faz? Ele visita supermercados, ele visita postos de gasolina, lojas, farmácias, academias, restaurantes, uma série de lugares, escolas. O que ele faz? Ele coleta centenas de milhares de preços. Centenas de milhares de preços. E ele faz isso todos os meses. Todos os meses. E aí ele pega esses preços e compara com os preços do mês anterior. Fazendo essa comparação, ele consegue ver, em média, quanto que os preços aumentaram ou diminuíram, certo? Então é assim que o IPCA ele calcula, o IPCA é calculado, né? É assim que o IPCA é calculado. Aí beleza, o IPCA ele é dividido em alguns grupos. Por exemplo, os principais grupos, né?
A gente está falando aqui de alimentação, alimentação, habitação, saúde, educação, vestuário, comunicação, despesas pessoais, transportes. Esses são os principais grupos, certo? Que o IPCA ali ele é dividido. E cada grupo desse tem um peso diferente nesse cálculo que o IPCA faz, certo? Que o IBGE, no caso, faz, né? Cada grupo desse tem um peso diferente. Por exemplo, os seus gastos com moradia, com habitação, eles têm um impacto maior na tua renda do que, por exemplo, gastos com cinema, né? Então, existe um peso diferente. E cada grupo tem o seu peso. Aí, beleza. Por que o Banco Central ele acompanha tanto o IPCA? Pensa comigo da seguinte forma. A principal missão do Banco Central é pegar e controlar a inflação. Essa é a principal função do Banco Central. Então, por exemplo, se o IPCA está subindo muito, significa que os preços, né, dos produtos e serviços no Brasil estão aumentando muito. O que o Banco Central faz? Quando os preços estão aumentando muito, ele aumenta a taxa Selic, que é a taxa básica de juros brasileira. Fazendo esse aumento da taxa Selic, os empréstimos ficam mais caros, as empresas tomam menos crédito, as pessoas param de consomem menos, né, compram menos produtos, a demanda por produtos diminui e aí, consequentemente, os preços começam a subir de uma forma mais lenta. Então, esse é o principal mecanismo que o Banco Central utiliza no caso, né, quando a inflação está subindo muito, ou seja, os preços, né, de bens e serviços estão aumentando muito, esse é o principal mecanismo que ela utiliza para controlar esses preços. Aí, beleza. Como que o IPCA ele afeta os investimentos? Agora falando a respeito de investimentos. Por exemplo, se tem um investimento lá, um título, que ele rende 10% ao ano, mas a inflação foi 9%, o ganho real que você teve com esse título foi de 1% apenas, certo? 9% a inflação comeu. Mas imagina lá um título que, por exemplo, um CDB que paga IPCA mais 7%. Vamos supor que o IPCA foi 5% e ele paga mais 7%, o título paga mais 7%. Então, no caso, a gente está falando de 12% que você teve aproximadamente de ganho. O que seriam esses títulos, né? IPCA mais 7%? São títulos que protegem, né, o seu patrimônio da inflação. Então, essa é a interferência que o IPCA tem nos investimentos. Porque tem esses títulos que já prevêem ali, que utilizam, né, o IPCA mais 7%, eles protegem da inflação, no caso. Agora, se for um título, por exemplo, que só paga 10%, você não sabe quanto que vai ser a inflação, então às vezes a inflação vai vir e vai comer boa parte daquilo que era para ser o teu rendimento do investimento. Beleza. Aí a gente chega na última pergunta desse vídeo, que é: o que faz o IPCA subir? E basicamente são 6 tópicos. O que faz o IPCA subir? O que faz o IPCA subir? Aumento da demanda, por exemplo, várias pessoas querendo comprar um mesmo produto ao mesmo tempo, aí o lojista tem que pegar e aumentar esses preços, né? Então, consequentemente, isso causa uma inflação ali, né? Por exemplo, se na economia isso acontece em vários produtos, tipo, as pessoas querem comprar aquele mesmo produto ao mesmo tempo e os lojistas vão lá e aumentam esse preço, isso causa uma inflação. Então, essa é a primeira coisa que aumenta o IPCA. A segunda coisa que aumenta o IPCA é os custos de produção. Pense comigo que nem sempre o empresário quer aumentar os preços, mas às vezes o combustível aumenta, às vezes a energia, o salário aumenta, a matéria-prima aumenta, então ele acaba tendo que repassar esses valores para o seu produto, né? Que são os custos de produção. Então é a segunda coisa. A terceira coisa que aumenta o IPCA, né, a inflação, é o aumento do dólar. O Brasil importa muitos produtos, então, por exemplo, eletrônicos ficam mais caros, medicamentos ficam mais caros, fertilizantes utilizados na agricultura ficam mais caros, peças de carro, enfim. Quarta coisa, problemas na oferta. Por exemplo, aconteceu uma seca que reduz a produção de alimentos, ou uma geada que prejudica plantações, enchentes, guerras, greves, enfim, esse tipo de coisa. Quinta coisa, aumento dos combustíveis. E sexta coisa, aumento da quantidade de dinheiro circulando. Essas são as 6 coisas que tendem a aumentar o IPCA. E é isso. Eu tenho 10 minutos para falar só, então tive que dar uma corrida. Mas é isso. Esse é o vídeo, espero que tenha te ajudado e que Deus te abençoe.